um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia Ministra. Eu lembro a você que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora que estaremos juntos, eu vou te dar todos os caminhos para você acompanhar o programa. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então eu sugiro o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo. E a nossa convidada de hoje é a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ela nasceu em Boa Viagem, bairro de Salvador. Aos 15 anos, ganhou uma guitarra e começou a cantar no coral de uma igreja. Também atuou como atriz, até que em 1988 lançou seu primeiro disco, que levou o nome dela, e a partir daí construiu uma carreira de sucesso dentro e fora do Brasil. Fez mais de 20 turnês internacionais e é uma das principais expoentes da música baiana no mundo, e não é por acaso que teve 4 indicações ao Grammy. É considerada por especialistas da cultura um símbolo da potência negra e feminina do universo musical afro-pop brasileiro. Desde janeiro de 2023, é ela quem comanda o Ministério da Cultura. Prazer recebê-la de novo aqui. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Bom dia a todos aí que estão aí ligados nesse programa maravilhoso para começar amanhã da quarta-feira, né? Para mim é um prazer. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né, de estar aqui. E então, para mim é um prazer estar aqui de volta. A gente que te agradece. Vamos começar então, ministra, já falando de G20. Em novembro, o Brasil vai sediar o G20 e eu queria que a senhora dissesse para a gente, na área da cultura, tem vários projetos aí com outros países. A gente vai ter reuniões aí Brasília, Rio, Salvador, para discutir até o G20 o que será feito na área de cultura, como é que isso pode ser tratado entre esses países. O que a senhora pode dizer para a gente sobre isso? Olha, o G20 é um momento muito especial. O Brasil está presidindo o G20, né? Durante todo esse ano tem vários encontros, várias reuniões, são quase 200 reuniões em várias áreas, né? E na área da cultura nós temos 3 encontros, como você falou, teremos um aqui em Brasília, um em Porto Alegre e o outro em Salvador. Nesses 3 encontros, nós vamos discutir alguns temas que são temas, estão sendo discutidos mundialmente, né? O tema da economia criativa, nós vamos discutir em Porto Alegre. Aqui em Brasília, essa primeira reunião de Brasília é uma reunião mais específica, né, para tratar de coisas mais internas de organização. Então, é uma reunião mais técnica, administrativa, mas que envolve representantes de todos os países que participam do G20. E em Salvador nós teremos aí também uma reunião dos ministros, onde trataremos do tema da cultura e sustentabilidade também e a diversidade cultural, né? O Brasil é um país que tem um respeito muito grande internacional. Esse respeito foi construído ao longo da nossa história, né? De tantas contribuições maravilhosas que nossa cultura, nossa arte produz, e esse reconhecimento. Mas o G20 em si, ele se debruça para discutir ações que possam ser tratadas no mundo inteiro, principalmente na direção da questão da sustentabilidade, da questão do combate à fome, do combate à intolerância, do combate ao preconceito. São temas que são transversais hoje no mundo, né? Então, a ideia dessa discussão é que a gente coloque cada vez mais a cultura como uma ferramenta real de transformação, essa consciência realmente que a gente consiga emanar e discutir como que a gente pode tratar a cultura como uma ferramenta real de transformação no mundo inteiro, né? Maravilha. Ministra, vamos começar a nossa viagem ao país, então? Pois sim. Então, vamos embora. Vamos ao Rio de Janeiro, vamos à Rádio MEC. Quem está lá com a gente... Quem está com a gente é o meu colega Jansen Campos. Oi, Jansen, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que participam aí dessa conversa com a gente.
Ministra, o setor cultural já vem colhendo aí bons frutos, né, da retomada do Ministério da Cultura e das políticas públicas para o setor. Exemplo disso foram os ótimos números do cinema, né, nesse início de ano. Já é um reflexo aí das medidas que foram tomadas no ano passado. A gente sabe que o cinema e outras diversas áreas da cultura, né, como elas movimentam a nossa economia. E eu gostaria de saber como que é o diálogo do Ministério da Cultura com os outros ministérios, especialmente os mais ligados à economia, né? O Ministério da Fazenda, do Desenvolvimento e Indústria. Como que é esse diálogo para que eles também entendam e vejam a cultura como uma potência econômica do Brasil? Como que é feito esse diálogo, ministra? Bom dia. Jensen, bom dia, viu? Obrigado aí pela pergunta. Essa é a nossa grande batalha, né? Não só em relação aos ministérios, mas em relação à sociedade brasileira mesmo. É preciso que a sociedade brasileira entenda, né, todo o povo brasileiro entenda a potência que a cultura tem como ferramenta de transformação, como possibilidade de geração de emprego e renda, principalmente, que é isso que nós estamos tratando no Brasil nesse momento. Nós queremos resgatar a força da economia brasileira, né? Então, com os outros ministérios, nós temos buscado ter acesso a ter mais fomento, precisamos, é um apelo, inclusive, também do próprio setor, porque o setor ele se mostra produtivo o tempo inteiro, né? E nessa questão da retomada da indústria cinematográfica, do fomento à indústria cinematográfica, por parte do Ministério da Cultura, juntamente com a Ancine, o ano passado foram quase 2 bilhões. E esse ano também nós estamos começando já com 2 ações bem importantes de fomento dirigido ao setor, que foram 500 milhões no começo do ano, né? 380 milhões para produção nacional com colaboração internacional e mais 180 milhões para produção nacional. Essas são as ações que o Ministério da Cultura tem feito, e sempre o que nós estamos executando já são ações que já foram conquistas do próprio setor, né? Nós encontramos um setor que estava totalmente ferido pelo processo que foi o ano passado de desmontagem, né, de desmonte da área da cultura. Nós não tínhamos cota de tela, precisamos resgatar as cotas de tela do cinema e da televisão, que isso prejudicou muito a área de produção cinematográfica brasileira. Nós resgatamos o Conselho Superior de Cinema. Agora, inclusive, nós estamos aí trazendo o comitê gestor para a gente agora fazer a deliberação desses próximos anos, como serão aí o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, nós estamos reconstruindo a arquitetura. É muito importante que a gente entenda que foram 4 anos de desmonte de uma máquina governamental imensa como é o do Brasil. Então, tudo que nós estamos entregando também vem além de fazer essas entregas, nós, para fazer essas entregas, precisamos remontar toda a estrutura que foi desmontada, né? Então, nossas conversas, tanto o ministro Haddad, o ministro Simone, a ministra da Gestão, a ministra Esté, são pessoas muito sensíveis à cultura, né? E nós estamos procurando cumprir, na nossa parte do Ministério da Cultura, o melhor possível para fortalecer esse setor da indústria cinematográfica, porque nós queremos o melhor para a cultura brasileira. Como você fez a observação, nós estamos começando a resgatar aí na bilheteria o cinema brasileiro. Então, há uma construção, uma reconstrução, um resgate que nós estamos fazendo, né? E contamos com o apoio aí dos outros ministérios, sim. Para você que está chegando agora, este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ministra do Rio de Janeiro, nós vamos a Salvador, nós vamos à sua terra, pegar aquele axé com o Renato Cordeiro, que é lá da Rádio Educadora. Oi, Renato, bom dia para você, bem-vindo. Obrigado, bom dia, Karine, bom dia ao público que acompanha a transmissão. Olá, colegas, bom dia, ministra. Ministra, como é que está a execução da Política Nacional Aldir Blanc para estados, municípios e Distrito Federal? Oi, bom dia, Renato, que prazer falar com você, viu? Saudade da Bahia. Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Olha, essa Aldir Blanc,
é uma vitória muito grande do setor cultural brasileiro, né? Porque é uma lei que vai reger até 2027, são 3 bilhões por ano, são 15 bilhões ao todo, de investimento direto, transmissão direta do Ministério da Cultura para 100% dos estados e 97% das cidades do Brasil estão ligadas nesse sistema que nós chamamos do Sistema Nacional de Cultura, que foi reacendido, né, através tanto da Lei Paulo Gustavo, porque foi através nós estamos usando o mesmo processo da Lei Paulo Gustavo, Transferigov, é uma transferência direta que sai do Ministério da Cultura para todos os estados e todas as cidades, né? E o que vai... na Lei Aldir Blanc, nós temos uma parte, um percentual para construção de equipamentos culturais, que entrou também no PAC, então serão 300 equipamentos culturais que serão construídos em todo o país, né? São 300 equipamentos culturais em todo o país, são 400 milhões para essa ação, e nós teremos também uma outra parte, um outro percentual para a Lei Política Nacional Cultura Viva, né? O que é que essa Cultura Viva? Nós temos os pontões de cultura, nós temos os mestres de cultura, então nós teremos aí 2 arquiteturas, né, que vai dentro da Lei Aldir Blanc. Então, essas políticas vão chegar já de uma forma organizada e teremos o fomento. Então, nós temos o fomento, temos o sistema e temos a política. E agora, mais recentemente, para melhorar ainda a execução dessa política, nós tivemos aí a aprovação para a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que aí esse Sistema Nacional vai deliberar as responsabilidades de cada ente, das cidades, dos estados e do Ministério da Cultura em relação aos fazeres, né, para não haver sombreamento em relação à execução das políticas públicas. Nessa esteira também nós teremos aí o marco regulatório do fomento, que é isso que vai finalizar com essa ação para facilitar a execução também. Então, nós estamos nessa construção. A Lei Aldir Blanc, graças a Deus, essa conquista que veio do setor, juntamente também com o Congresso Nacional, né, porque ela foi construída no momento da pandemia também, é uma grande vitória para o setor, porque durante 5 anos nós teremos essa irrigação. Isso nunca aconteceu no Brasil. Então, é um processo novo, é um processo que ele vai se dar, essa construção é lenta mesmo, cada cidade, cada estado tem as suas dinâmicas diferentes também, e isso nós teremos uma paciência para a implementação, mas já é uma grande conquista, você poder ter a certeza que durante 5 anos nós teremos aí um fomento direto do governo federal para as cidades e estados, para o setor cultural, para elaborar projetos, para fazer festivais, para construir equipamentos culturais. Então, é um momento que nós estamos com uma perspectiva muito positiva em relação a uma transformação real no fomento cultural. Eu acho que daí as pessoas vão entender a força da cultura, porque na hora que você injeta um fomento dessa magnitude, tem uma resposta, porque nós estamos aí fazendo gerar a economia criativa de cada cidade, de cada estado, de uma maneira mais perene, né? Então, a nossa expectativa é muito positiva em relação a essa resposta da Lei Aldir Blanc. Ministra, a gente falou logo no início do programa sobre G20, né? E a senhora falou agora há pouco do Cultura Viva. Queria falar um pouquinho mais sobre isso, até porque o Cultura Viva pode ser até modelo, né, para o exterior, né? Pode ser uma referência, acho que é uma das referências, né, do Brasil. Sim. Queria que a senhora explicasse melhor como é que é ali na ponta, como é que é o Cultura Viva. Olha, essa política de cultura viva, ela tem já 20 anos, né? Ela foi gestada e foi a primeira coordenação com Sérgio Mamberti. Eu acho que a gente lembra, uma pessoa super sensível que trabalhou no Ministério da Cultura há tempos atrás, e é uma política que ela é repercutida também. Eu acho que mais de 10 países repercutem. Inclusive, eu acabei de voltar da Colômbia, em Bogotá, e visitei um ponto de cultura, né? Então, assim, é um formato onde o governo federal, através dessa política Cultura Viva, ele identifica e fomenta diretamente aquele fazedor de cultura que nunca pôde ter um acesso, né, a algum tipo de fomento. O fazedor de cultura identifica as ações culturais que existem nessas cidades, os mestres de cultura, que geralmente são aquelas pessoas que dedicam a vida toda ali, aquele mestre que trabalha com coro, aqueles grupos culturais que precisam de ter aí um artesão
que traz ali uma história que vai passando geração em geração, e essas coisas que correm o risco da gente perder esse fazer cultural brasileiro, essa identidade, por falta de um fomento, às vezes, porque a pessoa nasceu para aquilo, né? Nem tudo, e se tornam também mestres das suas culturas. Então, essa política Cultura Viva, ela vai nessa direção. Ela vai na direção de identificar, vai na direção de premiar também, porque tem pessoas que passam a vida toda fazendo aquilo e nunca teve nenhum tipo de premiação, de reconhecimento, né? E isso gera também os pontões de cultura, que são ações culturais ou instituições que agregam outras, né, que são assim lideranças culturais assim nos seus bairros. Quantas pessoas começam a fazer uma ação cultural por querer fazer ou para salvar vidas, né? Então, isso influencia na vida de outras pessoas, abre perspectivas para a juventude também. Então, tem vários aspectos do Cultura Viva e, por isso, ela se fortaleceu e se tornou um projeto que ele é repercutido, ele é reconhecido internacionalmente por essa potência que é, né? Então, quando nós voltamos, um dos grandes apelos, né, da volta do Ministério da Cultura era que voltassem esse projeto Cultura Viva, que completa 20 anos agora, está na direção da secretária Márcia Hollenberg, né, na Secretaria de Cidadania e Diversidade, e tudo isso, e ela, com essa possibilidade, nós temos a Cultura Viva embutida dentro da Lei Aldir Blanc, durante 5 anos já com fomento garantido, será assim teremos aí uma resposta muito maravilhosa, porque com também os comitês de cultura, que são nossos representantes do SUS, que vai chegar naquelas cidadezinhas onde não existe nada. Então, teremos aí também a pessoa que vai naquela comunidade para identificar quem faz a cultura, para fazer com que as políticas cheguem a essas pessoas. Então, é uma engrenagem que nós estamos criando, e o Cultura Viva é uma grande conquista do povo brasileiro. É preciso também que a gente entenda que tudo que nós estamos fazendo no governo do presidente Lula tem um diferencial muito grande, porque nós estamos fazendo para as pessoas, para o povo brasileiro, sem nenhum diferencial. Estamos chegando em todas as cidades. Então, todas essas pessoas que fazem parte, né, por exemplo, do setor cultural, são os direitos das pessoas, que venham buscar seus direitos, porque é importante que a sociedade, o cidadão também, se apodere das ações que estão sendo colocadas, né? Não é uma coisa, não é do governo. O presidente acabou de falar isso outro dia. E essas ações que estamos fazendo não é do presidente Lula, não é do governo, é do povo. Então, as pessoas precisam entender, se informar o que é que o governo do presidente Lula está fazendo, porque é do povo. E nós estamos fazendo para o Brasil inteiro. Então, sem nenhum tipo de... nós atendemos a todos, né? Sem nenhum tipo de perguntas de que partido deixou de ser. O importante é que chegue no povo brasileiro, que chegue nas pessoas. E é dessa forma também que nós estamos trabalhando no Ministério da Cultura. Então, esse programa Cultura Viva, ele tem um diferencial e um potencial imenso para a gente aproveitar. E, ministra, quem por acaso está em alguma região que ainda não está se sentindo contemplado, deve cobrar da Secretaria de Saúde Estadual? Como deve fazer? É da Secretaria de Cultura. Falei saúde, gente. Mas é porque a cultura... Ainda, hein, ministra? Quarta-feira eu já estou aqui trocando o tique e o teco. Vamos lá, Olha, cultura. Nós temos aí no próprio Ministério da Cultura, né? Nós temos aí as redes sociais do Ministério informam todas as ações do Ministério da Cultura. Existe uma transparência muito grande. Então, qualquer dúvida que tiver, nós temos um canal aberto para atender tanto aos gestores, como aos produtores, como artistas. As pessoas procurem acompanhem as redes do Ministério da Cultura para ficarem atentos a tudo que estamos lançando, porque tudo que estamos lançando, inclusive é uma política da nossa gestão, tem esse cunho de fazer uma ação nacional. Né? O que nós identificamos no histórico, por exemplo, da Lei de Fomento, foi que durante toda a existência da Lei de Fomento, que é a Lei Rouanet, que as pessoas falam tanto em muitas coisas da Lei Rouanet, que, na verdade, ela é muito mais positiva, proativa. Da existência da Lei Rouanet, ela é de 91, né? Até hoje, tudo que já se promoveu, se produziu, e transformação de vida que essa lei já fez, uma lei de 30 anos, né? Então, ela vem o que nós estamos buscando fazer é melhorar mais, melhorar a execução, melhorar também o acompanhamento, a fiscalização. Nós estamos trazendo o marco do fomento justamente para melhorar exatamente isso. Mas todas as informações nossas são transparentes. Então,
nesse sentido, as pessoas busquem as informações do Ministério da Cultura. Vou até passar aqui o telefone do Ministério da Cultura, que a gente, na outra vez que a ministra esteve aqui, a gente passou esse telefone, então vou repetir. 61 20 24 20 58. Tá aparecendo aí para quem está nos acompanhando pelo canal Gov ou pelo YouTube, tá aí na sua tela. E eu falei em saúde, sabe por quê? Porque cultura está ligada à saúde mental. Olha, a cultura é incrível, né? Como a arte e a cultura, a potência disso, né? Muda a vida da gente até de um momento para o outro. Você, às vezes, ouve uma música, né? A pessoa está mal-humorada, às vezes ouve uma música, ouve duas, ouve três, daqui a pouco aquela maneira de ver aquela situação de um jeito muda e verdade. Você melhora e você respira, né? Existe a musicoterapia, como você falou. Pronto. E hoje está sendo descoberto também que o som, né? O som melhora fisicamente a gente. Então, a cultura é uma ferramenta muito potente, a cultura e a arte, né? Maravilha! Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ministra, vamos com uma pergunta que a gente recebeu da Rádio Capital de São Paulo. Quem vai fazer é o Laércio Maciel. Oi, Laércio. Olá, ministra Margarete Menezes, aqui é Laércio Maciel, da Rádio Capital de São Paulo. E a nossa pergunta é a seguinte: é fato que o Ministério da Cultura, o governo federal, vai fazer um repasse de 3 bilhões de reais esse ano de 2024 e até 2027 nós teremos 15 bilhões da Lei Aldir Blanc para a cultura do nosso país? Um bom dia a todos vocês e muito obrigado. É fato, inclusive já executamos do ano passado, né? Os 3 começou a partir de 2023, né? Então, no ano de 2023, para o setor cultural, para o fomento cultural, para todo o Brasil, foram os 3 bilhões e 800 da Lei Aldir Blanc, que era a lei emergencial, que não foi executada durante a pandemia e que nós tivemos a possibilidade de executar em 2023, com mais 3 bilhões da lei da lei Aldir Blanc, né? Do programa Aldir Blanc de incentivo à cultura. Então foram quase 8 bilhões que foram injetados na economia da cultura do país no ano passado. E esse ano as cidades e os estados começaram a executar os seus projetos, a construção de equipamentos, enfim, começaram a colocar esses editais na rua, né? Então, nós estamos aí no momento, esse ano nós vamos ter um aumento de ações culturais imensas, fora a lei de incentivo à cultura, né? Então, nós estamos falando aí de um montante que causa um efeito na economia. E esse ano, nós teremos agora mais 3 bilhões da lei Aldir Blanc e isso continuamente até 2027. Nós estamos injetando uma quantidade importante, né? Um ativo importante econômico, né? E por isso que nós estamos chamando essa temática da atenção com a economia criativa das indústrias culturais, né? Esse é um tema que não começou aqui no Brasil, começou na Europa quase há mais de 20 anos atrás, e nós aqui estamos retomando, porque tudo, com o desmonte que houve, essa ação, essa ideia, esse entendimento sobre a força da economia criativa ficou suspenso, mas nós estamos agora no Ministério da Cultura, temos a Secretaria de Economia Criativa e Fomento e estamos cada vez mais buscando despertar esse assunto, porque ele é uma realidade para o nosso país, onde o povo tem aí no DNA do nosso povo tem a criatividade, né? E não só para a cultura, para outras coisas também. O brasileiro é super criativo. Isso é fruto dessa diversidade tamanha que nós temos de influências culturais que formam essa nosso povo, né? Então, nós precisamos entender isso e tirar a contrapartida positiva sobre isso. Uma ação cultural, um festival, um show, ele ali não é um artista, é uma comunidade. Existe ali uma ação coletiva e que interage também numa ação econômica onde ele acontece, né? Um festival, por exemplo, ele traz pessoas de outras cidades então ele ativa a economia de hotéis, ativa a economia de vendas. Então, é um complexo de coisas que acontecem quando existe uma ação cultural em uma cidade. E é nisso que a gente acredita, além de que é uma movimentação bem instantânea, né? É quase assim, chegou, começou, produziu, aquilo já começa a trazer resposta. Empregos diretos e indiretos, né? Exatamente isso.
Ministra, de São Paulo, nós vamos a Minas Gerais, vamos a Lavras, vamos à Rádio Cultura de Lavras. Quem está lá com a gente é a Arielle Ferreira. Oi, Arielle, bem-vinda aqui no Bom Dia, Ministra. Bom dia para você. Muito obrigada. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Como a gente está falando em relação à Lei Cultura Viva, eu queria saber porque a lei ela precisa de uma integração entre os governos estaduais, municipais e o governo federal. Como que essa interligação é gerida e como que é feita a distribuição dos recursos da Lei Cultura Viva? Olha, obrigada, Arielle, muito obrigada. Bom dia aí também a Minas. Eu também nem saudei a pessoa de São Paulo, mas enfim, né? Rádio Capital de São Paulo. Rádio Capital de São Paulo e agora Minas Gerais. Minas Gerais. Então, quem te conhece não esquece jamais, né? Então, o formato da execução da lei Aldir Blanc, que vai trazer o Cultura Viva dentro, embutida, ela vai ser, a maneira de gerir ela, o Ministério da Cultura tem a instrução normativa da lei, tem o decreto e a instrução normativa. Ali, ele já traça ali as diretrizes de como serão executadas, né? E como nós colocamos um percentual de 20%, eu não estou com muita certeza se é 20%, para a lei, que será reservado para ser direcionado para a lei Cultura Viva. Está dentro da instrução normativa da Lei Aldir Blanc. Então, existe aí uma obrigação de que isso seja cumprido, né? E o outro percentual, que é um piso de uma base, um teto de 10%, isso para os estados para a construção dos equipamentos culturais. Então, dentro da lei, ela vai com essa formatação, né? E com o Sistema Nacional de Cultura, quando nós regulamentarmos isso, ficará mais claro ainda as obrigações dos estados, dos municípios e do Ministério da Cultura, do Governo Federal com a cultura. Então, é isso que está sendo montado a partir de agora, né? Que nós vamos ter mais clareza dessas responsabilidades. Apesar de que, também, é bom que se diga, todo estado e toda cidade, pelo menos a maioria, tem fundo cultural também, né? Então, será aí uma soma de fomento muito grande para todo o Brasil. O áudio deste e de outros programas você pode baixar a qualquer momento pela Rede Nacional de Rádio.ebc.com.br. Os programas, é claro, esse e outros você pode acompanhar na íntegra na nossa página no YouTube, que é o @canalgov. Ministra, agora saímos de Minas Gerais e vamos a Fortaleza. Vamos à Rádio Verdinha. Quem está lá com a gente em Fortaleza, na Verdinha, é o Diego Barbosa. Oi, Diego, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, a todos os colegas que nos acompanham, a todo mundo que acompanha também o programa. Ministra, eu gostaria de voltar a atenção mais uma vez para a política Cultura Viva, né? Puxando aqui para o Ceará, a gente teve 54 instituições cearenses que foram selecionadas pelo programa, né? O próprio secretário de Formação, Livro e Leitura do MINC afirmou que, além da quantidade, há diversidade nessa conta, algo que a senhora até já mencionou, né? De territórios, enfim, de fazeres. Ainda assim, a gente sabe que muitos desafios persistem e a minha pergunta é: de que forma a política pretende, além da destinação do recurso de R$30 mil, fazer com que, de fato, haja permanência dos projetos contemplados, sobretudo por saber da natureza diversa deles, né? Tanto com relação à proposta quanto à localização. Obrigado. Obrigada também, querido. Fortaleza, né? Pois é, e o Ceará, né? O Ceará está bem presente no Ministério da Cultura, né? Tem muita gente bacana. Aproveitar e mandar um abraço para o querido Fabiano Piúba, né? Nosso secretário de Formação, Livro e Leitura, fazendo um trabalho maravilhoso também nesse resgate aí da leitura, né, da nossa política aí para o Brasil inteiro. E o Cultura Viva, a permanência dele, como nós teremos nesse novo processo da Lei Aldir Blanc durante até 2027, a gente imagina, né, que com o efeito que isso causa das possibilidades que ele já tem no histórico, né, que é uma resposta positiva diante da sua execução, por isso ele é uma política repercutida em outros países, né? Nossa expectativa é que seja
mais uma ferramenta para a gente estabilizar a cultura e o Ministério da Cultura como uma política de Estado no Brasil. Né, para que essas ferramentas, essas políticas, elas são efetivamente criadas para promover isso, para promover uma segurança para o setor cultural, mas também para o povo brasileiro, para garantir os seus direitos culturais que está na Constituição. Então, essa é o nosso objetivo, que em algum momento a gente consiga que o Ministério da Cultura, que a cultura brasileira seja tida como uma política de Estado. Porque não é fácil, nada fácil você reconstruir. Por exemplo, o Ministério da Cultura do Brasil, esse país que tem 210 milhões de brasileiros, que tem mais de 5 milhões de pessoas trabalhando, vivendo de cultura, vivendo de arte de cultura, trabalhadores, é isso que eu venho chamando a atenção desde quando eu assumi esse ministério, somos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que até hoje a gente está ainda lutando por direitos sociais, né, para ter acesso a uma questão profissional importante, e o povo brasileiro também, que recebe muito bem a sua cultura, o povo brasileiro ama a sua cultura, ter acesso a isso de uma maneira garantida, né? Mas esse Ministério da Cultura já foi construído e desconstruído por 3 vezes. Isso é ativo do povo. Não é fácil você construir uma arquitetura como é o Ministério da Cultura do Brasil. Sabe? São mais de 7 secretarias, além de IFAM, IBRAM, Ancine, né? Temos Fundação Rui Barbosa, nós temos a Cinemateca Brasileira. A gente vai jogar isso fora e são ativos reais, então é preciso respeitar isso, né? E a nossa cultura, ela traz retorno real de fomento, né? São 3,11% do produto interno bruto do Brasil que é gerado pelo setor cultural, que é o que menos existe de investimento. Eu vou dar um exemplo assim: para cada R$100 da União, apenas 57 centavos é investido em cultura no Brasil. E é disso, e existe uma reclamação. É uma coisa que a gente precisa entender, que isso é positivo para nós. Todo país que investiu na sua cultura hoje tem um retorno positivo. Temos vários exemplos. O próprio Estados Unidos. Nada disso que nós consumimos hoje na arte americana foi gerado de uma hora para outra. Teve um momento que o governo americano fez o seu investimento. Nós temos aí a França, a Itália. Na França, o investimento deles é muito maior do que nós. Então, nós estamos falando de 0,57%. Assim, de R$100, 57 centavos é o que se investe na cultura brasileira. E no retorno é de 3,11%. E são milhões de pessoas que vivem disso. Então, a gente precisa entender que nós estamos falando de uma indústria. Por isso que nós estamos, com seriedade, discutindo economia criativa no Brasil. Cada pessoa que a gente vê no letreiro de cinema ali subindo, é uma pessoa que está trabalhando. Então, o filme, ele emprega milhares de pessoas. Então, nós estamos falando de alguma coisa real. Aqui nesse estúdio, isso aqui é economia criativa. Né? Tem o técnico de som, o técnico de luz, qualquer coisa que se faz, isso está dentro da economia criativa. Um fotógrafo. Então, nós estamos falando de uma série de profissões que precisa de investimento para se modernizar, para cada vez mais a indústria tem mais tecnologia, e a gente precisa proporcionar que esse setor ele ganhe vida própria. Mas ele só pode ganhar vida própria se houver esse investimento que nós estamos fazendo agora. É com essa visão que nós estamos no Ministério da Cultura e querendo fazer isso para o Brasil inteiro, fazendo essa nacionalização da oportunidade do fomento no Brasil. Bom dia, ministra. Recebe hoje a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ministra, eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha. A gente teve o aniversário de Brasília no último domingo. Eu, como nascida em Brasília, filha de Brasília, fiquei muito feliz com o anúncio de que, pelo novo PAC, a Praça dos Três Poderes vai ser reformada, né? Queria que a senhora comentasse, né, essa reforma, essa parceria, né, essa obra do novo PAC, e que outras no Brasil, como a Praça dos Três Poderes, a senhora pode destacar aí de ação do novo PAC. Olha, o novo PAC é muito bom a gente realmente poder, através desse programa de aceleração, poder resgatar algumas ações importantes para o nosso patrimônio nacional, material e imaterial.
né? O IPHAN entrou no PAC, é uma verba que vem diretamente do PAC, são 700 milhões até o final desse projeto do PAC, e são várias ações que estão sendo contempladas. E aqui em Brasília, realmente, o presidente do IPHAN, Leandro Grassi, né, nós anunciamos tem uns 2 dias atrás, a praça, né, que foi um pedido do presidente Lula. Ele tem nos apelado. Logo no começo ele falou, olha, vamos ver como é que a gente pode fazer para a gente resgatar também o Teatro Nacional de Brasília. Nós estamos também aí junto com os GDF buscando as possibilidades para isso. São 12 anos que está fechado o teatro. E a praça foi contemplada no PAC, terá uma reforma que um restauro, né? Porque quando obra de arte se fala restauro. Que nunca houve, né? Pela primeira vez, né? Ela é patrimônio mundial, como a cidade de Brasília é a única cidade moderna que é patrimônio mundial pela Unesco, né? E nós temos aí que cuidar dos nossos patrimônios, cuidar dessas nossas memórias, porque a partir desse momento que você tem esse reconhecimento internacional, e o Brasil tem vários, né? Isso significa que nós estamos registrando a nossa história, né? A nossa qualidade, qualificados, né? Diante de um pensamento de contemplação internacional. Então, nós temos aqui a cidade de Brasília, que foi construída em 1964, não é isso? E nós estamos aí com essa possibilidade de, nesse momento agora, fazer o primeiro restauro da praça. A praça precisa restaurar todo aquele piso português, aquelas pedras portuguesas. Ela tem desníveis, que ela acumula água quando chove, então vai precisar fazer esse trabalho de drenagem. Tem a questão da iluminação, né? Tem também o restauro de alguns bustos, né, que chama ermas, né? Que foram danificados durante aquele ataque do 8 de novembro, do 8 de janeiro, né? Aquela coisa que nos assombrou, estava chegando do Ministério da Cultura. E foi muito, muito forte aquilo. Então, nós estamos aí fazendo todos esses reparos. Então, nós anunciamos, né, a abertura da licitação para escolher quem vai executar o projeto, né, que a gente imagina que até julho nós já tenhamos já tenha sido feita essa seleção, e a gente imagina que a apresentação do projeto para o GDF, que é o GDF responsável pela praça, será até o começo do ano que vem, né? Porque aí a empresa que for selecionada vai fazer o projeto, e a gente imagina que no começo do ano a gente já tem esse projeto. Brasília merece tudo de nós. Eu acho que todos nós brasileiros é a praça mais importante do Brasil, não é? Então a gente tem que cuidar da nossa capital do jeito que ela é, maravilhosa, que inspirou a arquitetura no mundo inteiro, o Luiz Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, né? E as outras pessoas que trabalharam nesse momento, né? Esse destaque do Brasil. É desse lugar que a gente tem que olhar nosso país, essa grandeza, porque dificuldades, esses processos todos de dos atritos sociais, essas coisas existem, a gente precisa dessas reparações, mas nós temos um outro lado também que a gente tá deixando para trás, que é a grandeza, a beleza da nossa cultura, as nossas artes, o nosso patrimônio maravilhoso que influenciam tantos países, não é? Então a gente precisa ter também esse olhar, né? E se orgulhar de ser brasileiro e não ficar baixando a cabeça. Pelo amor de Deus, o Brasil, a gente tem que criar o Brasil para nós, as coisas nossas, e investir em entender que isso tudo é ativo do povo brasileiro. Sem dúvida, ministra. E eu já aproveito aqui, a senhora falou Brasília 64, não, Brasília foi inaugurada em 60, mas 60. Fez 64 anos. Bom, exato, né? Pois foi isso que eu confundi. Foi o aniversário de 64 anos e Brasília, de fato, foi a cidade mais jovem a ser tombada no mundo. Foi tombada, salvo engano, em 80, com apenas 20 anos. É maravilhoso, porque você, quando anda pelo mundo, por exemplo, as viagens, turnês que eu já fiz, né? Aí você encontra em lugares assim, obras de Luiz Oscar Niemeyer, sabe? Assim, museus, coisas com o nome dele e coisas que ele inspirou, tá? Então, tudo isso é ativo nosso, né? De fato, é um luxo, né? Brasília ter essas assinaturas. Ministra, vamos para mais uma rodada de perguntas. A gente já está ali de novo com a Rádio MEC Apostos. Jansen Campos, vamos lá. Jansen.
Ministra, eu queria Oi, falar um Jansen. pouquinho sobre cultura e democracia. A gente tem tido notícias lamentáveis até, né, de censura a livro como O Avesso da Pele, casos de intolerância religiosa, a alguns eventos LGBT também. Claro que essas situações têm acontecido em menor número do que em administrações anteriores, onde não existia um olhar, né, voltado para a cultura. A minha pergunta é sobre isso, ministra. Como que a cultura pode ocupar espaços que foram esvaziados e deram lugar a esses discursos de ódio, de intolerância? Como que a cultura pode trazer essa diversidade, né? Como que a ampliação também do acesso a equipamentos culturais pode fortalecer a democracia e a diversidade, ministra? Olha, Janci, obrigada pela pergunta. Nós sabemos que a cultura, ela educa, né, também, né? Cultura também faz parte, é uma ferramenta importante para a educação. Educação sem cultura, né? O Fabiano Piuba me falou essa frase e eu acho que ela não tem o efeito, né, de transformação. Ela é apenas instrução. Então, é uma coisa que não se desconecta, né? E nós temos aí, dentro da arte, né, o Estado democrático, né? Porque a arte, ela tem que ser, para ser arte, para ser cultura real, ela tem que ter a liberdade de criar o artista. E o que é a função do Estado? É garantir que todos tenham acesso também a produzir o seu pensamento, a se expressar, né? Então, é isso que nós estamos promovendo nas nossas políticas, né? Nós temos as cotas para todas as minorias, né? Porque é importante contemplar dessa forma, porque é um direito de todo cidadão. E nós precisamos respeitar essa possibilidade de expressão de pensamentos. Eu acho que você concordar, discordar é também um direito de cada um, mas aí existe também o limite ao respeito pela existência do outro, pelas possibilidades do outro. E as disputas, elas têm que ser no nível da palavra. Então, o que está acontecendo no nosso país é muito, muito ruim quando houve a promoção da violência como uma possibilidade de disputa de narrativas. Violência na prática, de tirar a vida do outro, né? A gente não pode esquecer a quantas pessoas morreram por causa de disputa de pensamento político, pessoas que nem se conheciam saíram se matando. Nós estamos aí vivendo no Brasil um processo muito duro com essa questão de homicídios e suicídios. Enfim, a gente precisa entender que existem outras maneiras também de se disputar narrativa, de se disputar ideia no campo das ideias, né? Essa violência, essa falta de respeito de você tocar no corpo da outra pessoa é o meu patrimônio físico que está sendo violentado, né? Então, a gente precisa também começar a debater sobre isso verdadeiramente. Que direito é que tem alguém de tirar a vida do outro por causa de pensamentos diferentes? Sabe? Eu acho que a gente precisa ter esses limites, né? Então, nós estamos no momento que nós estamos aí, o presidente Lula, ele falou uma frase assim que é importante, nós estamos trabalhando muito nesse sentido, né? Menos armas e mais livros. Mais livros e menos armas. Sabe? A palavra é a maior arma que um ser humano pode ter, sabe? Quando ela é bem dirigida, quando ela é bem aplicada no campo do pensamento e da expressão. Então, a gente precisa, e nós estamos trabalhando nesse sentido, quando a gente está trazendo as bibliotecas, retomando as bibliotecas que foram destruídas, né? Já existia um sistema de bibliotecas no Brasil, então nós estamos retomando, reativando as bibliotecas, trazendo os céus da cultura para lugares onde não existiam, principalmente não existiam equipamentos culturais, olhando os territórios. Nós queremos chegar com esses equipamentos, trabalhando junto com a comunidade, para a comunidade entender que isso é dela, trazer pessoas para trabalhar junto, tanto na construção, com orientação de profissionais, como também no que nós vamos colocar dentro das políticas que vamos fazer dentro desses céus da cultura. Nós queremos dizer que aquela pessoa que está lá na sua cidade, aquela pessoa que nunca teve oportunidade, vai ter a oportunidade de ter um equipamento cultural onde ela será bem-vinda, onde será também dela. A gente quer colher histórias da comunidade para colocar dentro desses céus, para valorizar a vida humana, o ser humano. Porque se você está vivo é porque Deus quer. Né? Deus, nós somos um país onde essa coisa da fé é tão grande, a gente precisa também entender, respeitar a maneira de cada pessoa, identificar-se com o seu sagrado, mas todos nós, se estamos aqui vivos, algum motivo estamos vivos ainda, né? Porque Deus quer.
Então, há que haver respeito entre as pessoas no sentido da vida humana. Eu sou uma pessoa que sempre fui assim. Então, são coisas que eu sempre falei na vida e não posso mudar a minha estrutura de pensamento e o meu coração em relação ao que eu acredito no ser humano. Então, eu acredito no ser humano. Eu acredito no ser humano. Tive várias transformações na minha vida e eu acho que o respeito, para mim, é uma coisa que eu procuro manter sempre com todas as pessoas onde eu vou. Então, é possível se conviver, sim. Existem experiências sociais em vários países, mas precisou fazer investimento em educação, investimento em cultura, gerar emprego, para as pessoas se sentirem mais prestigiadas no seu existir. E é isso que o governo do presidente Lula tem feito. E nós todos estamos buscando entregar uma revolução para a vida social do Brasil. Isso é real. Estamos aí, os números também estão dizendo, os números das entregas do governo. E as pessoas precisam se apropriar disso. Porque é isso que vai trazer comida na mesa, que vai melhorar a violência, são essas políticas que nós estamos fazendo de acreditar no cidadão e cidadã brasileira. E que todos têm direito. Então, é nesse lugar que a gente defende a democracia e o direito de expressão e liberdade das artes e da cultura. E com essa reflexão da ministra Margarete Menezes, nós vamos voltar para onde? Para Salvador. Vamos voltar à Rádio Educadora com Renato Cordeiro. Vamos lá, Renato. Ministra, a senhora acabou falando um pouco, né, sobre a iniciativa em favor de bibliotecas. Eu queria, então, atacar um outro assunto que a senhora trouxe, que é a violência política. Na verdade, usar isso como um gancho para falar do G20, né? Um dos eixos de ação prioritários do Grupo de Trabalho de Cultura do G20, que reúne os países que são as maiores economias do mundo, é direitos autorais e ambiente digital. O Brasil está, nesse momento, discutindo as responsabilidades do X, né, que é o antigo Twitter, o Facebook, o YouTube, por notícias falsas e violência política, né? Exatamente o que a senhora estava falando. Pensando em direitos autorais, como é que está sendo tratado o tema da garantia de direitos autorais na internet dentro desse grupo do G20? É uma discussão mundial mesmo, essa discussão da questão dos direitos autorais, da inteligência artificial, né? Porque eu costumo pensar dessa maneira, né? A quem pertence? É disso que a gente está falando. Isso é uma indústria também, né? Isso gera dinheiro para quem são os donos desse ambiente, né? Que o ambiente digital, ele se tornou ali um ambiente de geração de dinheiro para alguém, né? Pode ser vários, pode ser uma pessoa só. Então, são verdadeiras grandes fortunas, né? Que têm o domínio desse ambiente. Isso também é manipulado. A gente não pode ser criança nesse sentido, não pode ser infantil nesse sentido. Inteligência artificial pertence a alguém. Inteligência artificial pertence a alguém, é um mecanismo que se compra e que se usa, né? Ela tem utilidades. Vamos entender como que podemos usar. A gente não pode virar as costas para uma tecnologia que vem e que está aí, que está posta, né? E que pode ser são ferramentas que podemos usar de maneira positiva. A humanidade pode usar como usamos todas as tecnologias de avanço. Alguns anos atrás não existia avião, nem existia computador, não existia... E aí vamos aí nos adaptando, mas nós não podemos ser escravos dessas coisas. Não podemos ser escravos desses ambientes, porque também são ambientes programados. Existe aí algoritmos, como é que mexe, como é que os assuntos eles são elevados ou são, sabe? E existe também uma coisa que eu já vivenciei na prática. Você fala uma coisa perto do celular, daqui a pouco eu começo a receber aqui um bocado de coisa sobre esse assunto. É isso. Então a gente não pode, sabe, perder a nossa capacidade de entender que existe aí também uma manipulação. Sabe? Então, assim, é a visão que eu tenho. Então, nesse sentido, o Ministério da Cultura, nós estamos defendendo, sim, uma regulação, uma regulamentação, como está defendendo, como isso tem acontecido na França, como tem acontecido nos Estados Unidos, como tem acontecido. E o que está se propondo em relação à questão de fake news é porque precisa haver uma regulação, porque as crianças estão sendo atormentadas com isso. Nós temos aí pessoas entrando em escola, matando jovens, se matando. Nós temos aí coisas que
que rolam nas redes sociais também, sem nenhum tipo de proteção. Né? As fake news prejudicam, são pessoas às vezes perderam a vida por causa de notícia falsa, depois que mata a pessoa, que vai descobrir que não é porque é uma notícia falsa que tira totalmente a normalidade da vida das pessoas, tá? Então, criando um ambiente de ilusão. Então, o que é de fato? O que é a materialidade das coisas, tá? Então, assim, eu tenho essa forma de ver. Eu gosto muito mais do que é factível realmente. O que a gente está fazendo de verdade. E não do que está sendo colocado, dos discursos, as questões, elas são importantes, a gente está ali, vê a opinião pública e tal, mas a gente não pode colocar isso como se fosse o determinante para se governar um país. A gente tem que governar o país dentro da materialidade. Né? Então, eu tenho essa visão. E o que o Ministério da Cultura, nós estamos em todas as discussões também participando tanto da questão tanto da regulação, como da questão da fake news, como na questão da inteligência artificial. O secretário da Direitos Autorais, o secretário Marcos Souza, que é uma autoridade também, tida como uma autoridade internacional no conhecimento de leis de direitos autorais, nós estamos também resgatando, porque foram assuntos que foram deixados também parados, ficaram 6 anos parados. O Brasil era um dos líderes internacionais, inclusive, nessa questão de direitos autorais dentro do ambiente digital, trazido por Gilberto Gil em 2023, né? Mas o Brasil saiu do contexto da discussão. Então, agora nós estamos voltando e estamos também, juntamente com o Congresso Nacional, juntamente com o setor, buscando aí trazer uma regulação que seja adequada, mas é preciso regular, porque nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de indústria. Não é mais aquele lugar onde as pessoas ficam. Isso é uma indústria que gera muito dinheiro para alguns e que nós precisamos regular para trazer direitos para os produtores, a produção nacional e na questão da fake news para proteger a vida das pessoas, para proteger o campo de pensamento da vida das pessoas. Então, é disso que estamos falando. Esse é o Bom Dia Ministra, que recebe a ministra da Cultura, Margarete Menezes. A gente teve um áudiozinho aqui de um celular. Mas quem nunca, né, ministra? Quem nunca, né, amiga? Olha, eu já vi cada cena de celular que gente dando entrevista. Meu Deus do céu, cada música também, viu? Essa aqui vai Ministra, então é isso. Ministra, vamos então voltar a Minas Gerais, vamos a Lavras. Tá lá, a Arielle Ferreira está a postos de novo. Arielle. Ministra, diante desse cenário que a gente veio, em que grande parte da Secretaria de Cultura foi sucateada, o Ministério foi quase que ficou a ruínas. Quais são as perspectivas e os objetivos agora para o Ministério da Cultura? Já que tem um cenário agora otimista para 2024, né, que todo mundo espera uma alavancagem, um desempenho bom do Ministério, quais são as perspectivas e os objetivos? Olha, nós, nesse momento, né, que nós podemos dizer assim, estamos um pouco mais aliviados porque conseguimos reorganizar a estrutura do Ministério, né, porque realmente numa secretaria, reduzir o Ministério da Cultura do Brasil a uma secretaria é difícil demais. Eu faço essa observação. É difícil você fazer uma gestão de um setor cultural tão potente como é o setor cultural do Brasil e grande, né, com uma secretaria. Mas você fica meio paralisado, né? Mas, assim, nós reativamos todo o corpo do Ministério, todas as suas funções, né? Apesar de estarmos trabalhando com 20% a menos da força de trabalho, agora que nós estamos começando de maneira tímida a reposição, né? Nós vemos aí o Ministério da Gestão fazendo aí já uma nova possibilidade de chamadas, né? Para a gente trazer mais gente para trabalhar, né? Então, assim, ainda estamos em processo, falando do Ministério da Cultura, do corpo físico do Ministério, ainda estamos em processo de reconstrução. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem forte, que é a Fundação Palmares. Nós tivemos que mudar até o prédio, porque até isso nós chegávamos, foi assustador para mim e para as pessoas que conheceram a Fundação Palmares, como ela estava, a chegada na Fundação Palmares que encontramos, né? Então, a retomada disso, a reconstrução, a Fundação Palmares a governança da Fundação Palmares foi reduzida a 23 pessoas.
Entendeu? Então, assim, é disso que estamos falando. Então, nós estamos realmente com outro ar, outro momento para a retomada, a reconstrução desse ministério. Ele chega com representação em todos os estados do Brasil, para a gente poder acompanhar, fazer efetivar, que se cumpra as políticas do Ministério. Chega também com os comitês de cultura, que vai auxiliar, que chegue lá naquelas cidadezinhas, na ponta, nosso SUS da cultura, né? Então, nós estamos nesse processo, estamos animados, estamos, mas é muito trabalho, viu? E no país que tem essa dinâmica, né? Porque o Brasil tem isso. No norte, por exemplo, nunca tinha acontecido uma chegada de lei de fomento do jeito que a gente conseguiu criar. Criamos o Rouanet, região norte, né? Que pela primeira vez um fomento de 23 milhões que nós conseguimos aí exclusivamente para ser captado e executado na região norte. Criamos aí também a Rouanet Favelas, para ser captado por produtores das favelas e executado por pessoas de favelas. Estamos fazendo o Rouanet Fronteiras. Então, assim, o que a gente está fazendo com isso? O que é a Lei Rouanet? O que o Ministério faz? O Ministério analisa os projetos. Se os projetos passarem na nossa análise, o produtor recebe o aval para fazer a captação. Quem faz a captação é o produtor. E ele vai nas empresas. Tem empresa que diz que está afim, tem outros que diz que não. Mas toda empresa brasileira tem, por lei, a possibilidade de colocar 4% do seu imposto, 4% apenas, gente, do imposto para um projeto cultural. E cada pessoa física também, todo cidadão brasileiro, ele pode, se ele quiser, botar 6% do seu imposto para financiar um projeto cultural na sua cidade. Isso é um direito que está na Constituição. Então, como os outros ministérios também têm os seus direitos de fomento. E o nosso, como já disse, vou continuar dizendo, é o menor que tem, é o do Ministério da Cultura. E a gente tem uma lei, que é essa lei Rouanet, que todo mundo fala, que ela é muito... A fiscalização dela é muito, muito dura, inclusive, né? Na questão da execução, na questão da entrega. Então, nós não estamos... O Ministério da Cultura não dá dinheiro para ninguém. O Ministério da Cultura analisa projetos. Então, isso é bom que se diga sempre para as pessoas entenderem que... E tudo é com a transparência, tudo é divulgado, tudo é acompanhado, né? Então, é desse lugar que nós estamos, recuperando o Ministério da Cultura, a saúde do ambiente, querendo fazer um ambiente saudável para funcionamento. Estamos vendo as coisas que precisamos também modernizar dentro do Ministério. Esse marco é importante porque nós trabalhamos com um marco de 30 anos atrás. Então, nós precisamos de ter ferramentas, como todos estão fazendo, de marcos regulatórios que sejam aderentes ao fazer cultural. Isso é que é a nossa dificuldade ainda, mas nós estamos trabalhando nisso também. Então, é um trabalho sério que nós estamos debruçados, querendo entregar para o Brasil um Ministério da Cultura eficiente, um trabalho eficiente, com as pessoas com muita seriedade trabalhando lá. Bom dia, ministra. Está chegando na reta final, mas é claro que a gente vai chamar a Rádio Verdinha, a gente vai chamar o Diego Barbosa para mais uma pergunta. Ministra, eu vou retomar a discussão que já foi realizada sobre sua fala durante a reunião do Grupo de Trabalho de Cultura no G20 no Brasil, no mês passado, em que a senhora falou que a agenda do Ministério da Cultura deste ano, entre as 4 áreas que serão prioritárias, tem a preservação, salvaguarda e promoção do patrimônio cultural e da memória. Então, eu queria saber de que forma o Ministério pretende dialogar com municípios e estados, né, para salvaguardar nossos patrimônios materiais e imateriais, sobretudo diante de realidades, né, como em Fortaleza, que a gente percebe um cuidado frágil nessa seara, né, sobretudo nos últimos meses. Como é que o Ministério pretende alavancar esse diálogo? Nós estamos retomando essas políticas da questão do patrimônio material e imaterial. O fato de já estarmos contemplados no PAC, no Programa de Aceleração, é importante porque nós chegamos e tinham milhares, assim, 2.000 obras paradas na questão da memória, patrimônio e memória. É muito importante que as cidades, os estados e o cidadão tenham consciência do valor da memória da sua cidade, dos patrimônios, né? Porque assim, são nesses patrimônios onde estão registrados a evolução social
da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil como um todo, mas toda a cidade brasileira, né? Principalmente as que têm centros urbanos de memória, tombados, né? Então nós encontramos aí uma desconstrução muito grande, estamos perdendo muito patrimônio, né? Então foi o histórico que levantamos. E nós estamos com algumas ações que o Ministério da Cultura está fazendo diretamente através do IPHAN, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim prático para as pessoas entenderem como é que está nosso pensamento em relação a isso. Nós temos agora um programa chamado Canteiro Cidadão. O que é o Canteiro Cidadão? Canteiro Cidadão é um projeto para auxiliar aquelas famílias que moram em bens tombados, em casarões, que às vezes famílias que moram ali há anos e que não têm condição de fazer a reforma, né? Porque para você mexer num bem tombado tem várias, né? Tem várias observações que a pessoa não pode mexer por causa de lei. Agora o IPHAN, né, tá com esse Canteiro Cidadão, ele vai fazer a reforma. Nós vamos fazer a reforma. E o que é o diferencial que nós estamos trazendo nesse momento dessa nova gestão? Cada ente que receber a reforma, ele é responsável por manter. Porque o que acontece no Brasil, e que eu perguntei isso para o presidente do IPHAN, ele me falou que não existia, era o quê? Então, todas as reformas que o IPHAN fazia, então não existia um compromisso de manter. Então, assim, fazia uma reforma, um resgate, e depois de um tempo tinha que fazer de novo, porque não tinha um compromisso de manter de quem recebe. Então, independente de quem seja, que seja uma reforma de uma igreja, do que seja, nós estamos dando agora essa determinação. Então, quem recebe tem que manter, tem que fazer a preservação. Porque a gente sai daqui e vai para a Europa, vê lá, né, na França, aqueles monumentos, aquelas coisas. Cada geração, ela fez um trabalho ali de manter e de evoluir. Inclusive, tem construções, a Sagrada Família, que é uma igreja na Espanha agora, né, que é em Barcelona. Barcelona, ela está sendo finalizada agora. É uma coisa que começou há quase mais de 5 séculos atrás, praticamente, né? Então, ela vem sendo construída paulatinamente. Nós precisamos ter essa consciência. Então, essa é a questão da educação cultural, que também nós temos que falar para as pessoas, que é patrimônio nosso. Então, cada um de nós tem que ser vigia, tem que nos auxiliar a manter o nosso patrimônio, a manter a nossa cultura, né? Porque um povo que prestigia a sua cultura, ele cresce diante do mundo, né? E o Brasil já tem essa força, porque nossa cultura ela é imponente. Mas nós é que precisamos cada vez mais proteger, saber do que estamos tratando, defender as nossas culturas, defender a nossa identidade nacional, que é imensa. É uma diversidade mesmo, e essa diversidade não pode ser uma coisa que nos atrapalha, ela nos liberta, ela é ferramenta de possibilidade, de campos de pensamentos diferentes. É preciso respeitar a cultura dos povos originários, é preciso respeitar a cultura do povo negro, é preciso respeitar a cultura europeia que chegou aqui também, e essa mistura toda que é o Brasil. Então, nós temos que entender isso. O Brasil é esse país gigante, que tem esse formato incrível, e que tem esse povo maravilhoso e que a gente precisa entender a força que isso tem. Então, é desse lugar que a gente quer que cada um também seja um zelador do patrimônio histórico, material e imaterial do nosso país. Ô, ministra, a equipe do Bom Dia Ministro é uma equipe muito legal, e lá no Switcher, a nossa diretora Malu Prado, ela fica de olho em curiosidades. Ela está me dizendo aqui que ontem foi o Dia Nacional do Choro, dia 23 de abril, dia do Santo Guerreiro, e também Dia Nacional do Choro. E ela está me lembrando aqui que em fevereiro o IPHAN reconheceu o choro como patrimônio cultural do Brasil. Então é exatamente o que a senhora está falando, de perpetuação da cultura, de preservação, né? Esses reconhecimentos são muito importantes, né, ministra? Importante para a gente entender que nós temos diferencial. O Brasil é um país que a cada momento ele surpreende o mundo, né? Nós, por exemplo, estamos agora com a Bienal de Veneza, né? É a primeira vez que tem um brasileiro, Tereza, me passa o nome desse brasileiro, que ele está sendo curador da Bienal de Veneza. É a primeira vez que uma pessoa da América Latina está sendo fazendo curadoria da Bienal de Veneza, que é a primeira Bienal do mundo, né? É brasileiro?
É brasileiro, ele é paulista. Peraí que eu tô pegando aqui, desculpa que eu não... Adriano Pedrosa, né? E nós estamos também tendo a primeira vez também a curadoria. O pavilhão brasileiro do Brasil está fazendo 60 anos dentro da Bienal de Veneza, né? Que é um dos primeiros países a ter... aliás, é um dos 3 países que tem patrimônio próprio dentro da Bienal, é o Brasil, né? A segunda Bienal do mundo é a Bienal de São Paulo, né? E na primeira vez que o pavilhão brasileiro está sendo também tendo a curadoria de artistas indígenas, né? E está sendo uma maravilha. O pessoal tem mostrado, o pavilhão ficou maravilhoso. Isso tem um impacto para o mundo da presença do Brasil. O ano passado nós ganhamos o Leão de Ouro na arquitetura, na Bienal de Arquitetura. Pela primeira vez o Brasil ganhou o Leão de Ouro. Os curadores, esses são os artistas indígenas que estão lá, os curadores, Gustavo Caboclo, Denilson Baniwa e Gricélia Tupinambá, né? São os artistas que estão... Está lindo demais, o Brasil está sendo super elogiado, sabe? Isso traz um padrão de valor para nós e trazendo pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Então, isso significa avanço para nós também nas áreas das artes, né? Então, é desse lugar que a gente quer o Brasil, sabe? Na grandeza que o nosso país realmente tem. E a nossa cultura realmente tem. Ela é recebida dessa forma internacionalmente. Isso, para nós, um povo, quando tem esse tipo de reconhecimento, não é à toa que quando o presidente Lula começou a fazer as suas viagens, né? Olha quantos ativos, já são quase 200 bilhões de investimento internacional que chegou no Brasil. Isso não é uma história que está sendo contada, isso é uma realidade. Então, que valor a gente está dando a isso também? Isso vai se reverter, não é para a vida do presidente, não é para a vida do Ministério da Cultura, não é para a vida do governo brasileiro, é para o povo brasileiro. Entendeu? Está entrando aqui oportunidade de trabalho, oportunidade de desenvolvimento. A renda per capita aí, eu soube, ontem já saiu a notícia, 11,5% de melhora em 2023. É disso que a gente está falando, gente. Desperta, sabe? É isso que importa, é isso que vai trazer educação, comida na mesa das pessoas, melhora de vida. São as políticas que nós estamos buscando trazer de positivo para melhorar a vida do povo. Não vamos perder essa oportunidade, né? Olha, o Brasil, primeira vez, o Brasil ficou, o ano passado, o presidente Lula, e o Brasil ficou presidente do Mercosul, presidente do G20, entrou no Conselho da ONU, está aí capitaneando uma ação política importantíssima para a geopolítica do Sul, né? Trazendo investimentos para o Brasil, né? Isso não é uma fantasia, a gente não compra isso. Né? Então, existe alguma coisa também positiva sobre o país, nosso país, e eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar nesse momento, se a gente quiser realmente fazer essa transformação que nós merecemos. Sem dúvida. Acabou o Bom Dia, Ministro. Ministra Margarete Menezes, de novo, obrigada, venha mais. Todo mundo, quando a senhora vem aqui, ela fala, ela vai cantar hoje? Menina, essa questão de cantar, né? Eu tô precisando cantar, né? Cantar, né? Na próxima, já fica aqui o compromisso, que vai ser a terceira vez, vai ter que ter uma musiquinha no final. Terceira vez a gente tem direito à música, né? Então já tá o compromisso aqui. Obrigada de novo pela presença, boa sorte no seu trabalho aí no Ministério, que continue rendendo bons frutos. Quero agradecer aí a oportunidade de estar falando aí com todo o Brasil, né? Através desse programa Bom Dia, Ministra. Agradecer a todos os jornalistas aí que me perguntaram, entrevistaram. Muito obrigado, me dá a oportunidade de falar, né? Dizer que eu sou assim, essa pessoa, a minha perspectiva é positiva, né? Eu tenho esse hábito que eu trago comigo desde sempre, de acreditar no nosso país, acreditar no Brasil. E nesse momento eu sou uma artista, venho da sociedade civil, estou dedicando aí esse tempo da minha vida porque eu acredito. Então, quando a gente chega para dentro mesmo, é que a gente vê que existe possibilidade sim, apesar dos pesares, das durezas, mas existe porque esse nosso povo é um povo maravilhoso e precisa dessa oportunidade, sabe? E o céu é o limite. O céu é o limite. É assim que eu não posso mudar isso de mim. Então, eu também, a minha carreira eu construí assim, né? Então, eu venho de família simples. E eu acho que eu estou aqui para isso. Eu também tenho uma honra de estar nesse governo governado pelo presidente Lula, que é um homem que tem um respeito nacional, internacional, e vem mostrando aí também esse querer de fazer o Brasil um país melhor para todos os brasileiros e brasileiras.
Muito obrigado. Ministra, eu que agradeço de novo. Um beijo, até uma próxima. Obrigado. Quero agradecer também a todos os colegas que estiveram aqui neste Bom Dia Ministra. Espero vocês numa próxima oportunidade. Agradeço muito as perguntas de todos e a gente se vê amanhã. Amanhã a gente vai ter Bom Dia Ministro de novo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Então a gente se vê a partir das 8 da manhã. Eu espero todo mundo.